Seja bem-vindo e bem-vinda ao primeiro episódio do ano do podcast Lab de Tendências da Casa Firjan. A gente começa essa temporada falando sobre 3 macro tendências para 2025 e 2026, que são fruto de um reporte anual que a gente faz aqui desde 2018, olhando para alguns dos principais sinais de mudanças nas empresas e na sociedade. Para você que já leu o report ou ouviu a palestra em primeira mão no Festival Futuros Possíveis, que aconteceu aqui na Casa Firjan no final do ano passado, a gente vai trazer novidades das últimas semanas que endossam os cenários mapeados. Para você que ainda não conhece esse trabalho, fica aí que a gente vai dar um panorama completo sobre o report e, claro, o link para download do material completo está aqui no descritivo do episódio. O reconhecimento de múltiplas inteligências, humana, maquínica e da natureza, o desenvolvimento de tecnologias como inteligência artificial e internet das coisas, que estão se tornando cada vez mais cotidianas, passando por questões como o êxodo climático, encolhimento populacional, companheiros digitais, busca por autenticação humana nos ambientes digitais e a busca por processos regenerativos nas empresas. São alguns dos temas que ajudaram a gente a chegar nas macro tendências Ecologium, Cybersapiens e Humanigma. Eu sou Yuri Campos e para falar sobre isso agora comigo estão aqui a Carol Fernandes, coordenadora do Lab de Tendências da Casa Firjan, doutora em antropologia pela Universidade Federal Fluminense, a UF, com mais de 20 anos de experiência em pesquisa e mapeamento de tendências, e a Isabela Petrocílio, pesquisadora aqui do Lab e mestra em antropologia também pela UF. Carol, Isa, tudo bem? Mais um ano aí, acho que é o 4º episódio que a gente grava sobre macro tendências, né? Como eu falei, fazendo esse trabalho desde 2018 aqui na casa. Tudo bem, Yuri. Aqui é Carol. Mais uma vez a gente trazendo, acho que é um canal super importante para a gente divulgar, né, esse conteúdo, essa pesquisa que é feita ao longo de todo um ano, né? A gente tem todo esse cuidado de fazer esse levantamento. E a gente sabe também que o podcast sempre traz também respostas aí bem interessantes para a gente, né? As pessoas que escutam, procuram, né? Querem saber mais informações. Então é sempre um prazer estar aqui participando do podcast. E aí, muito bom estar aqui falando das macros, né, mais uma vez, e também trazendo esses sinais de mudanças, como você já falou, que corroboram com esses assuntos que a gente tem discutido ao longo do ano e essas apostas que a gente tem feito também. Boa, eu acho que como dinâmica aqui da nossa conversa, a gente pode dar um panorama geral, assim, né, de alguns temas, é claro, né, nunca a gente vai cobrir tudo, a gente tem que focar em algumas coisas específicas. Eu acho que como dinâmica aqui para a nossa conversa, a gente pode começar falando um pouquinho do contexto geral, né, do que a gente enxergou. Eu já dei uma pincelada aqui em alguns temas importantes, né, que pautaram essas macro tendências, mas acho que vai ser legal ouvir de vocês. E até como exercício eu estava resgatando aqui alguns temas de reportes anteriores. Então, por exemplo, no reporte anterior, que a gente fez em 2023, para as tendências de 2024 e 2025, uma das macro tendências foi cronotopia, que trazia muito a questão da remodelação demográfica no mundo, né? E é um assunto que de lá para cá vai ganhando novos desdobramentos, tem sido cada vez mais discutido, com diminuições recorrentes da população das principais potências asiáticas, problemas de envelhecimento da população europeia e várias consequências econômicas, né, que ocorrem globalmente em função disso. Acho que sempre vale destacar essas questões, que quando a gente fala de alguma coisa que está acontecendo lá no outro lado do mundo, parece que é algo que não vai tocar a gente aqui, né? Mas tudo impacta. Eu acho que esse é um trabalho também que a gente faz bastante, né? De conectar essas transformações que estão acontecendo para pensar o impacto aqui, no dia a dia da minha profissão, da profissão, né, das pessoas que nos ouvem, das empresas brasileiras, dos pequenos negócios. Então, acho que vamos tentar trazer um pouco disso, né? E acho que vale fazer essa ressalva também para quando a gente traz cases de fora, que sim, eles têm impacto também, né, no que pode acontecer aqui. Mas feito esse preâmbulo, comecem aí, por favor, me falem o que vocês assim, destacam dentro dessas temáticas, talvez se tem algum outro tema que eu não citei na minha introdução que vocês acham legal de falar também dentro desse panorama que levou até as 3 macro tendências para 2025 e 2026. Isso é bem importante, né, Carol? A gente reforçou também no
reporte anterior a esse, proliferação de conteúdos falsos, novas legislações tecnológicas, que são temas que têm crescido enormemente nesses anos, né? E esse anterior pegava 2024, 2025, são esses anos aí que a gente está vendo, e realmente esses assuntos têm crescido. Então vale fazer esse resgate, né, desses temas que a gente já discutiu também, que seguem aí extremamente relevantes. E para a criação desse agora, né, que a gente está cobrindo 25 e 26, né, mas segue relevante também, vai seguir para os próximos anos. A gente faz esse marco temporal, né, Carol? Mas as discussões continuam e vão ganhando novos corpos, como você já mencionou. E a gente está aí muito ligado nessas transformações tecnológicas e sociais que começaram a se intensificar mais em 2024, né? Vendo que a gente está aí acompanhando o momento de confluência e de inovações, com marcos importantes que estão redefinindo não só a forma como a gente se relaciona com a tecnologia, mas a relação com a natureza, os limites da própria biologia, não só humana, como dos animais. Então, pensar isso, essa questão do limite da fronteira, que a gente está falando muito nesse último reporte, né? Como fazer essas marcações, se essas marcações continuam relevantes, né? O que é realmente ser humano, que a gente discute lá, até onde a máquina pode ir, se assemelhar a nós, ou estar em espaços que eram só, entre aspas, da natureza, né? Então, o que a gente pode pensar sobre isso também? Esse avanço que a gente tem visto da capacidade das máquinas, que estão aí agindo cada vez mais próximos do que seriam comportamentos humanos, essa inteligência artificial que está ganhando destaque em vários setores, está criando experiências cada vez mais personalizadas. A personalização de experiência é um tema que também a gente já vem discutindo há um tempo, mas ele ganhou outro contorno agora, né? E como que as empresas estão interagindo com os seus consumidores por conta disso. Também como que a sociedade geral hoje está percebendo a inteligência artificial, que até então era um tema muito restrito aí a certos setores, e agora está na discussão cotidiana, né? Esses riscos, a proliferação desses conteúdos falsos também se atravessa com essa questão, né? Não só no ambiente empresarial, mas também no cotidiano das pessoas. A proliferação de conteúdos falsos, que inclusive saiu novamente, né, como o principal risco para os próximos anos, para os próximos 2 anos também, do Fórum Econômico Mundial, né, que lança anualmente um reporte com os principais riscos para os próximos 2 anos e para os próximos 10 anos, e figurando ali em primeiro lugar, assim como no ano passado. E no ano passado ainda era um contexto mais... tinha um contexto específico, que era o contexto das maiores eleições da história do mundo, né? Mais pessoas votando na história do mundo, e esse ano tem um contexto aí de, né, grandes lideranças políticas assumindo e remodelando aí algumas configurações geopolíticas no mundo, e até mudanças, né, das grandes empresas de tecnologia. A principal delas, acho que vale a gente mencionar, porque se conecta com esse tema, é essa novidade da Meta, né, que anunciou o fim da checagem de fatos, enfim, está dando uma guinada, alguns chamaram de cavalo de pau. Acho que, de repente, a gente pode começar pegando esse gancho. Ele se conecta a alguma macro específica para a gente tentar trazer um pouco aqui para as macro tendências? Então, ele está falando aqui muito em relação à macro que a gente tem do Cyber Sapiens, né, que fala dessa tecnologia replicando habilidades humanas. E, em alguma medida, também se relaciona com a terceira macro, que é o Humanigma, que fala o ser humano reavaliando aí sua singularidade. Então, a gente está nesse limiar entre as duas, porque todas as macros, em alguma medida, estão conversando, né? Então, a gente tem que olhar isso também em termos de ecossistema, não as macros isoladas. Então, quando a gente fala dessa proliferação de conteúdo falso, a gente, em alguma medida, está falando também de um tema super importante para a última macro, que é a questão da dignidade humana, que é um tema que também tem crescido, também é pauta do Fórum Econômico Mundial desse ano, e é tema de discussões diversas hoje, tem crescido cada vez mais, né? Como que a gente se defende desse ambiente de máquinas que a gente tem hoje, né? Essas máquinas aí, como fala a macro Cyber Sapiens, né? Parecendo os humanos, e onde que a gente faz esse corte, esse limite, e oferece possibilidades dignas às pessoas, né, com ética, e aí isso envolve trabalho, isso envolve relações sociais, né? Então essa discussão é realmente fundamental aqui, nesses dois pontos.
um campo muito grande de embate que nós teremos nos próximos anos. Como você falou, a gente já vinha falando isso, que 25 e 26 iniciaria, né, um novo projeto de mundo, a gente já vem falando sobre isso, essa chegada da tecnologia marca isso, mas eu acho que a gente vai ter um grande embate que vai ser a questão da regulamentação, né? O que as Big Techs estão lutando é para não ter, né, tanta regulamentação. E nós, né, devemos estar atentos da necessidade que a gente precisa, né, de proteção, de ética, né, isso que a Isabela está falando, especialmente do humanigma, né, de dignidade humana, porque a gente precisa dessa regulação, a gente precisa disso para que as pessoas tenham também ali uma boa qualidade de vida, que tenham possibilidades, né? Então, eu acho que a gente vai entrar aí num momento de muita discussão, de muito debate e de muito embate também, né? Que é Sim. exatamente muito focado na questão da regulamentação. É até um ponto, né, Carol, que a gente destaca no panorama da construção dessas macros, que é a geopolítica tecnológica. Então, é esse ambiente aí que essas grandes empresas de tecnologia hoje ditam muito desse panorama diplomático internacional. Então, a relação entre os países está muito mediada pelo avanço tecnológico, pelas regulações. Então, Estados Unidos e China aí avançando com os recursos de inteligência artificial, União Europeia correndo para regular esses avanços. Então, a gente vai vendo essas dinâmicas entre os países de comércio, isso envolve N coisas, né? A gente vê as questões de banimento agora do TikTok nos Estados Unidos e como que isso também reverbera para várias áreas. A gente não está falando só de uma rede social, a gente está falando de um espaço que é trabalho de muitas pessoas, que é onde as pessoas se conectam socialmente. Então, como que você limita isso hoje? Como que se regula? Será que essas redes vão ser cada vez mais organismos transnacionais e que não podem ser em total privatizados? São várias discussões que se abrem nesse panorama que a gente tem hoje, com o status que as redes sociais têm no contexto atual, né? Eu acho que foi muito emblemático até, desculpe, Yuri, Vai, Carol, mas pode falar. foi muito emblemático a posse, né, do novo presidente dos Estados Unidos, a posição desses donos de Big Techs, todos sentados próximos uns aos outros, que tiveram mais visibilidades do que líderes de países, né? A câmera focava grande parte a expressão desses donos de Big Techs. Então, eu acho que aquilo ali foi muito emblemático, Sim. tipo assim, né? Esses caras são os caras, né, que estão mandando ali, né, de certa forma no mundo e estão se aproximando do poder também, porque eles sabem do poder que eles têm e que também estão em busca, né, de outras questões ali, né? Mas eu acho que aquela cena foi muito emblemática, né? A gente quase não viu os líderes de outros países e a gente viu ali uma câmera focada nessas pessoas, nesses CEOs. Não só presença física, como presença política no ministério, né? Nomeação do Elon Musk lá para ser o gestor da parte de corte de gastos do governo, enfim. É um imbricamento grande, né, entre essas oligarquias tecnológicas, como alguns chamam, com o poder político, né? E isso com certeza vai gerar desdobramentos impactantes aí para os próximos anos, que a gente vai acompanhar e certamente vamos desdobrar esses temas muito em episódios posteriores aqui ao longo do ano. Com certeza. Até, assim, trazendo um tema, saindo um pouco disso, mas ainda dentro dessa parte tecnológica, né? Vocês falaram sobre essa corrida, a Europa sempre na corrida por regulação, a Europa, inclusive, aprovou recentemente, né, junto a outros países, né, tá para assinar o primeiro tratado internacional sobre o uso da inteligência artificial, enquanto que o presidente dos Estados Unidos já falou que não vai assinar tratado de inteligência artificial, não muito interessado em regular, né, mas preocupado aí com o desenvolvimento sem essas restrições que normalmente mesmo vêm da Europa. E aí isso até me conecta com outro tema que está dentro das macro tendências aqui, que vocês trazem, né, que é a humanidade autenticada, que a gente está vendo também essa busca por uma autenticação, uma vez que... E isso tem a ver com proliferação de conteúdos falsos também, né? Porque é cada vez mais difícil distinguir o que é uma pessoa no ambiente digital. Você não sabe se é uma pessoa por trás daquela página, às vezes é um deepfake e parece muito uma pessoa falando, mas não é. E isso é um cenário que está se desenvolvendo com uma velocidade assustadora, né?
E aí, um dos tópicos que eu acho que é interessante a gente trazer de novidades mesmo, né, que estão acontecendo e que estão gerando manchete já em janeiro, desde dezembro para cá, é a questão da WorldCoin, que é uma iniciativa da empresa do Sam Altman, né, da OpenAI, que busca escanear a íris das pessoas justamente como uma proposta de autenticação digital, né, para dar legitimidade dentro de um mecanismo de blockchain, né, por onde as pessoas são recompensadas em criptomoeda, que é essa WorldCoin, para poderem ter suas íris escaneadas. E recentemente eu vi que a própria Europa, já que a gente está falando de regulação, proibiu isso, enquanto que no Brasil, em um mês, eu tinha até anotado esse dado, acho que 115 mil brasileiros, em menos de um mês, depois que eles começaram em novembro do final do ano passado, já escanearam suas íris, e sendo que esse número já cresceu bastante, né? A gente está vendo aí, tem uma recompensa financeira, então tem filas nos shoppings e principalmente em São Paulo. Não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa nessa linha, mas acho que esse é um dos tópicos também que tem desdobramentos interessantes esse ano dentro das macro tendências que a gente está mapeando. Lembrando que é um projeto, né? O WorldCoin é um projeto que a gente está acompanhando já desde 2023, quando foi fundado. A gente está super ligado assim, nessas novidades sempre que vão acontecendo. Esse caso aí que você pontuou, né, Yuri, que a gente já conversa, como você bem trouxe há algum tempo, ele ilustra de uma maneira bastante abrangente assim, o que a gente está discutindo, né? Porque ele traz, como você falou, essa questão da até onde pode ir esse avanço da tecnologia sobre o nosso corpo, né? Até onde pode ser rastreado, até onde a gente pode ofertar os nossos dados aí, e também o quanto a gente sabe sobre o que a gente está ofertando. Então, como que isso é usado também em contextos que as pessoas têm pouco conhecimento de para onde vai essas informações, o que pode ser feito com isso, quais são os riscos de eu estar oferecendo essas informações. E aí conversa com outro ponto que a gente já trouxe em reportes anteriores também, que é a questão do letramento digital, né, o letramento tecnológico. Então, esse aprendizado aí das pessoas sobre a tecnologia, sobre os seus riscos. Fala de segurança de dados, que também é um tema que a gente já bate em muitos reportes aqui como um ponto assim fundamental nas discussões atuais. E aí vem nessa questão da WorldCoin aí como processo de identidade digital, mas que é irreversível, e aí isso vai diretamente contra, né, as diretrizes da LGPD, que é essa Lei Geral de Dados aí da União Europeia, que inspirou a nossa também, né? A GDPR lá, né? A LGPD é a nossa inspirada na deles. Exatamente. E aí a nossa lei, o que está fazendo em relação a isso também, né? Porque lá já estão com essa discussão, falando aí, né, sobre isso. A autoridade alemã já deu um veredito contra essa tecnologia, outros países da Europa também já estão se manifestando. Então é sempre interessante a gente olhar essas movimentações aí no mundo e como que isso ecoa aqui no Brasil, né? E também o que esse dinheiro representa. Então, são tantas coisas aí envolvendo a nossa sociedade, o uso de dados, e como que isso pode, no futuro, também gerar ainda mais riscos aí, outras formas de apropriação identitária aí por meio dessas tecnologias invasivas, né? E só trazendo mais uma novidade também fresquinha, né, que foi até você que me falou, né, Isa, do prêmio de melhor inovação em fintech da SES, que é a principal feira de tecnologia aí que acontece no mundo, que acabou de acontecer, né, tem 2 semanas, foi justamente uma solução de pagamento biométrico que traz justamente essa questão da autenticidade, da autenticação, né, no ambiente digital, só que aí essa solução, eles conseguiram fazer algo que não infringia nenhuma questão de privacidade, que de fato eles comprovaram que os dados não ficavam guardados, ainda que essa empresa WorldCoin afirme que não mantém os dados guardados, né, não conseguem distinguir as pessoas, mas, enfim, isso aí tem várias polêmicas envolvidas, que acho que também não é o caso da gente ficar se debruçando muito agora, né, mas acho que são ponderações que precisam ser feitas e que a gente já está adiantando, porque elas vão ser importantes assim, ao longo dos próximos anos. Esse caso é bem importante, né, Yuri? Que é essa marcação que eles fazem, que não poderia ser acessado, né, por nenhum servidor ou na nuvem, a forma de armazenamento dessa tecnologia que venceu aí essa premiação na SES, que não tem risco de vazamento em massa dessas informações biométricas, então teria um novo protocolo aí, inédito até então, em termos de armazenamento dessas informações.
A gente falou no reporte de riscos do Fórum Econômico Mundial e nele sempre está lá no topo dos riscos questões climáticas, principalmente quando a gente olha para um cenário de 10 anos. Isso traz muito para macroecológico. O que vocês destacam assim, nesse campo do clima? Talvez assim, de inovações, de temas de destaque, de algum desdobramento das macros que a gente já possa ter visto? Ou mesmo do panorama, assim, né, em termos de negócios, impactos no mercado, de um modo geral, a partir dessas questões climáticas. Fala um pouco sobre a ecológica, sobre a macro 1. Eu acho que tem um ponto interessante, né? Antes até de falar da macro, que são os vetores, né? Nesse reporte a gente trouxe os vetores que eles brincam Vetores muito de com mudanças. isso, os vetores de mudança. Eles brincam muito com um contraste, com uma ambiguidade, né? Então a gente tem a natureza sintética, né, e as máquinas sensíveis. E aí muitas pessoas perguntam sobre isso, né? O que é essa natureza sintética, né? O que são essas máquinas sensíveis? E aí eu acho que nesse campo da ecologia, o ecológico, né, a gente entra muito dentro, né, desse vetor, né, que vai trazer ali essa proposta de compreender ou até mesmo simular, né, ou intervir nesses processos da natureza. E então acho que a partir disso a Ecologium se forma, né, no momento que a gente vê uma tecnologia permeando, né, tentando reproduzir, compreender e até interferir de certo modo nos processos, né, de natureza. Então a gente vai ver novos materiais regenerativos. Eu acho que um crescimento muito grande nesse campo dos materiais, né, Isabela? A gente já vem vendo e isso está crescendo muito. Então biotecnologia também. Então a gente vai vendo essa junção, né, da tecnologia com a natureza e como que isso vai se desdobrando. Você até, Carol, tocou em um ponto que é fundamental para as discussões atuais, que é a palavra regeneração, que tem aparecido muito. E as empresas têm abraçado muito esse conceito e divulgado muito as suas ações em relação a ele. E recentemente 2 empresas aqui no Brasil trouxeram um debate sobre isso, que foi a Nestlé e a Natura. A Nestlé está fazendo uma campanha forte agora de retomada de um dos chocolates clássicos da marca, que é o chocolate surpresa, para divulgar também um programa deles de agricultura regenerativa. Está recebendo um investimento bem significativo e está aí falando de cadeia produtiva eficiente, questões de responsabilidade, de ter uma agricultura regenerativa para 50% aí das principais matérias-primas deles até 2030. Então tem planos aí robustos nesse sentido. Você falou de matéria-prima, aqui também está falando, e é um debate central para as empresas. E que a Natura traz também essa questão de ser uma empresa fundamentalmente regenerativa até 2050, que é esse plano que ela está revisitando aí, Visão 2050 da marca, que foi lançada há 10 anos, e na COP29 do ano passado, né, que é a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, eles também revisitaram e reforçaram esse compromisso, né? E no caso da Natura, ela convida também as outras empresas a se unirem nesse plano aí de regeneração para fazer disso um movimento. Então, reforçando já e confirmando isso que a gente colocou como um dos pontos fundamentais aí dentro desse debate, né, do ecológico, que até a descrição dele fala sobre esses processos regenerativos dos sistemas naturais. Então, essa demanda mais incisiva sobre ações com relação ao clima, né? O que a gente pode fazer efetivamente, que a gente está vendo aí os impactos do que se acumulou ao longo dos anos e vendo a importância de regenerar esses ecossistemas. Especialmente a produção agrícola também, né, Isabela? Pela crise alimentar aí, que é um tema também forte que a gente já debate aqui também no podcast. Acho que vale reforçar assim, o que essas empresas querem dizer por regenerativo, né? Porque isso conecta também com outros temas que a gente trabalha muito, de economia circular, que assim, no final das contas é basicamente você não gerar danos, né, para o meio ambiente, você tirar, mas repor de alguma maneira, né? Tipo, não adianta tirar de um lado para mitigar do outro, sem atuar para eliminar a causa da geração de impacto negativo daquele determinado
negócio, né? E é interessante ver empresas grandes, como você falou, Nestlé, Natura, pontuando e se colocando e buscando criar um movimento dentro disso. E são desdobramentos também recentes, né, desse tema, que é uma palavra-chave que, de fato, está bem destacada no reporte, né? Sim. E dentro, outras questões relacionadas ao Ecologium, até assim, né, eu não acho que aqui nosso objetivo é bater tema por tema, bater macro por macro, mas eu estou olhando aqui, tem outras questões pontuadas aqui dentro da Ecologium, biohíbridos, natureza reprogramada, design experimental, revitalização molecular, espaços biotecnológicos. Tem muitos assuntos aqui que atravessam esse tema da regeneração, né? A gente vai falar muito de saúde também nessa macro, dessa revitalização até do corpo também, né? Porque a gente fala de longevidade, a gente fala de durar mais, é um tema também que vem atravessando as nossas discussões nos últimos anos, e para a gente estar durando mais na Terra, tanto o próprio planeta tem que estar durando mais melhor, mas a gente também é o nosso corpo, né? Então também regenerar o próprio corpo humano, que é um outro tema importante aqui dessa macro, né? Então a gente está vendo também notícias atuais sobre essa questão no campo da medicina, da odontologia, dos materiais também, e aí envolve esses biohíbridos, né? Esse cruzamento aí da biologia com a tecnologia, esses robôs biohíbridos que têm ressignificado materiais, fazendo eles serem materiais mais inteligentes, como se diz hoje muito esse termo, né? Materiais mais sensíveis. Tinha um exemplo de solo também, né? De uma empresa que está reconfigurando solo. Tem também na macro que a gente, no relatório, né? A gente traz esse conceito de solo inteligente, que aí é um trabalho aqui desenvolvido pela Universidade do Texas, com um tipo inovador de solo que é capaz de extrair água do ar e liberar fertilizante de uma maneira controlada. Então, isso também está muito importante nesse contexto de um clima cada vez mais imprevisível, que também vem aí um outro assunto que a gente perpassa, que é essa natureza datificada, como é que a gente pode rastrear melhor a natureza para se informar melhor sobre as ações em relação a ela, né? E também a questão da alimentação, como a gente já pontuou aqui, que é um dos grandes riscos, né? A crise alimentar é um dos grandes pontos de atenção para os próximos anos, já é uma questão, né? E cresce cada vez mais. Então, como é que a gente mantém aí essa natureza funcionando e melhor do que estava, né? Com mais informação, que também tem a ver com essa discussão central aqui do relatório. Como que esse cruzamento entre tecnologia, entre natureza, entre os humanos, nos permite conhecer mais de cada uma dessas coisas, né? Extrapolar esses limites. Também até onde pode ir a tecnologia, até onde pode ir o humano, até onde pode ir a natureza. Então a gente agora está conhecendo, você vê essas tecnologias aí desses telescópios novos, que aí estão apresentando outras facetas do universo para a gente. Aí você vê no campo micro também outras questões do funcionamento de animais, das plantas e de coisas que a gente nem sabia até então. Então a gente está sempre assim descobrindo coisas novas por meio dessa intersecção desses campos. Deixa eu marcar Fala aí, Carol. Vai. Não, só um adendo à parte que vocês estavam falando. Inclusive o Fórum Econômico está falando sobre a era inteligente, né? A gente está usando tanto esse termo das inteligências e tal, e foi aí o grande tema aí deles também. Eu ia marcar esse termo, esse conceito natureza datificada, porque isso me chamou a atenção no report, até fui perguntar o que é isso. Eu achei um conceito interessante e isso conecta com um dos temas que também estão muito fortes para os próximos 2 anos, que, enfim, já vem, né, se consolidando, que é a questão dos dispositivos conectados, que aí traz muito para a macro 2, né, macro tendência do Cyber Sapiens, que é essa interação. Isso tanto no campo, né, do negócio, você falou aí, né, dispositivos conectados, né, para otimizar os processos de irrigação, de fertilização,
né, gerar informações a todo tempo sobre o melhor momento de colheita, gerar informações sobre o clima, né, dado que há uma imprevisibilidade cada vez maior. Então, como que a gente pode trazer alguma previsibilidade com o uso dessas tecnologias, né, de dispositivos conectados e de inteligência artificial, que consegue ler melhor do que ninguém padrões, né, identificar padrões para reproduzir possibilidades a partir disso. E aí eu acho que isso se conecta com essa questão da Cyber Sapiens. Tem até um exemplo no report de um anel inteligente da Samsung, né, que lê seus dados biométricos quando você está dormindo, e aí ao perceber que você está dormindo já gera um comando automatizado para desligar as luzes na sua casa, fechar a cortina, se for uma cortina conectada. Vocês acham que a gente está caminhando para um mundo cada vez mais conectado nesse sentido, que isso tem um impacto grande nos próximos 2 anos? Eu acho que essa questão aí está muito associada a um dos pontos que a gente traz no panorama, que é do mundo sem telas, né? Não que a gente vai perder, claro, todas as telas, mas as telas saem de um protagonismo que tinham até então para uma tecnologia que está muito mais no ambiente, né? Muito mais integrada também a gente, tanto no espaço, fisicamente, quanto ao nosso corpo, né? Então o anel é uma tecnologia muito mais sutil ali do que o celular na sua mão, ou aquela tecnologia também no óculos, né? Então, uma tecnologia menor, né, em termos físicos, mas de maior impacto também. É uma vida, essa coisa do limite, que a gente já falou aqui também, que eu vejo menos essa barreira. Há muitos anos atrás, a gente falava, vou entrar na internet, né? Vou acessar e fazer esse processo de descarte, de entrar naquilo. Agora a gente nem pensa mais em estar online ou não. Você está sempre ali com o dispositivo conectado o tempo todo, né? A gente já é um ciborgue com o celular. Sabe o que me lembrou, Isabela? Voltando ao reporte de 2018, a gente tinha o Nova Leva, né, onde a gente falava das novas gerações que iam chegar e que para essas gerações a tecnologia seria invisível, né? E, na verdade, as últimas pesquisas sobre a geração Z e a geração Alfa, eles não distinguem físico, né, do material, digamos assim, né? É tudo a mesma coisa, né? O físico do digital, desculpa. Então, olha que a gente já tinha falado disso lá, né? Sim. E isso já está acontecendo. Então, essa tecnologia se tornando cada vez mais invisível, né? Parte do nosso corpo, né? Então, a tecnologia que vai atender aos comandos de voz, que vai atender até os comandos do corpo, né? Os estímulos do corpo, sim, né? Na mente, né? Integrada, gente. Tudo isso vai ficar, e é muito interessante, porque lá atrás a gente falou exatamente dessa geração que não faria essa distinção, né, do digital e do físico, e agora a gente chega, né, nessa tecnologia e nessa confirmação que essas gerações elas não fazem, né, essa divisão que talvez a gente, né, eu até brinco que eu falo, né, eu vou assistir um podcast, o Yuri sempre ri quando eu falo que eu vou assistir um podcast, né, porque é ouvir, mas eu falo, gente, não consigo, é aquela pessoa da geração da televisão, né, então a gente sempre está com essa ideia do assistir, mas para gerações mais novas, né, essa coisa do digital e do físico é uma coisa só, não são, né, não são dois mundos separados, né? É uma coisa única. E aí essa tecnologia também vem para estar muito adaptada, né, para isso. Com esses movimentos que a gente tem visto, e a cada repórter, né, mas eu acho que esse traz muito, até uma questão que eu e Yuri discutimos em outro podcast que a gente gravou, falando sobre, repensando aí os limites da filosofia, que a gente estaria num outro momento sobre a filosofia, porque a gente está refazendo as grandes perguntas que a gente tinha, né, sobre o humano. E eu acho que isso traz muito aí nesses avanços tecnológicos, o que é humano, o que é a máquina, o que é a natureza. Eu acho que tem um caso recente que ilustra bem isso, que é uma discussão aí que tem sido feita sobre um experimento para expandir a consciência humana usando o computador quântico, que é outra tecnologia também que se fala muito ainda, muito abstrata, né, pra gente, mas que aparece aí, então, ainda muito, muito superficial, mas tem uma discussão aí, uma ideia de ligar. E se a gente ligasse o cérebro a um computador, e um ligamento assim direto, né? Não é essas tecnologias assim do penso e a tecnologia age, né? Mas conseguir ligar fisicamente e expandir a consciência humana nessa integração. Então a gente está vendo novas perguntas sendo feitas
por meio desse avanço tecnológico, né? Então as pessoas, e se eu pudesse com isso? E se eu pudesse ter um novo entendimento da natureza? E se eu pudesse controlar o clima? Outras perguntas aparecem. Aí a gente tem outros desafios éticos, materiais, econômicos e N outras questões aí para discutir, mas aparece. Então é interessante a gente ver que outras possibilidades de imaginar mundos, de imaginar corpos, de imaginar relações sociais a gente vê com esses avanços, né? Pô, acho que a gente cobriu, assim, várias coisas que estão no report, mas, de novo, reforçando, né? No report tem exemplos, tem cases, tem as rupturas, né? Tem os vetores de mudanças, tem uma ilustração prática para cada microtema dentro de cada macro tendência. Então, realmente, né, a gente recomenda aqui que quem tiver interesse baixe esse conteúdo, ele vai estar no descritivo aqui da onde você está ouvindo esse podcast. Vocês têm mais alguma coisa que vocês gostariam de mencionar ainda dentro do report antes da gente passar para o nosso momento Dica de Ouro? Da minha parte, eu acho que a gente conseguiu fazer um panorama interessante, né, acrescentando e dando essas confirmações aí dos desdobramentos do tema do relatório, e reforço esse convite seu aí para quem ainda não leu, ler o material completo, né, para ver essa questão estruturada, né, porque aqui a gente fez um debate mais aberto, mais complementar aos temas. Então quem quiser saber mais, olhe esse, e quem quiser ainda aprofundar melhor, olhe também um pouco dos anteriores, que as discussões continuam, né. Sim, e lembrar que também no report a gente fala sobre oportunidades e desafios para as empresas, né? E possibilidades de ação. Então, que dentro de tudo isso que a gente sabe, quando a gente chega com essas informações, as pessoas ficam um pouco ali, né? Mas e agora, o que eu faço? A gente tenta dar uma dica, né? Uma direcionada do que pode ser feito a partir, mas entendendo, né, que a gente tem que continuar acompanhando, ver os desdobramentos, como a gente conversou aqui hoje no início, né? Para entender como é que as coisas vão se construindo, mas eu acho que é interessante olhar também esses direcionamentos que são formas, né, de repente as empresas começarem a se preparar, ter ali uma área experimentando alguma coisa, ou fazendo um determinado teste, ou acompanhando algum tipo de nova tecnologia, ou desenvolvimento de novos materiais. Então eu acho que vale a pena também aproveitar bastante essa parte desse direcionamento, né, e desses alertas que a gente traz dentro do report. Boa, bem lembrado. Vamos para a nossa dica de ouro. E aí, bom, aquele momento que eu agradeço demais a participação de vocês e peço considerações finais e uma dica de conteúdo, algum livro. Normalmente eu falo em geral, mas eu acho que hoje vale uma dica que se conecte aí com algumas das temáticas que a gente abordou nessa conversa. Yuri, de considerações finais, só reforçando um pouco do que a Carol falou, né, que é importante para cada pessoa e para cada empresa também saber traduzir para si os conteúdos, né, então não olhar, então preciso ter um computador quântico, não é isso que a gente está falando aqui, né, é para cada um entender dentro dessas grandes questões que a gente está trazendo, como que isso pode ser implantado na realidade de cada um, e também ter esse olhar sobre as mudanças que estão acontecendo no mundo, né, sem aflição, sem ter que correr para adquirir nenhuma nova tecnologia ou coisa do gênero, mas entender as mudanças, qual é o panorama hoje, e aí como é que eu posso rever. E inovação, futuro, tecnologia tem a ver também até com a forma como a gente lida com as pessoas. Então, será que a relação que eu tenho com os funcionários da empresa eu posso alterar alguma coisa? Isso já é uma inovação também. Não estamos falando aqui só sobre grandes pirotecnias tecnológicas, né? É muito mais do que isso. E aí, continuando aqui, só para dar a dica, né, tem um livro que é o Maneiras de Ser, do James Bridle, que é um autor super relevante para esses debates atuais. No livro ele vai mostrar essa relação aí dessas múltiplas inteligências, dessa relação aí dos animais, das plantas, das máquinas, que corrobora muito e inspirou muito também os debates que estão aqui no relatório. Então fica aí a dica desse autor em geral e desse livro dele em específico. Bom, eu acho que é confirmar aí, né, concordar com o que a Isabela trouxe. Eu acho que é importante a gente se manter
atualizado, acompanhar o que está acontecendo, entender, né? A gente não precisa entender como aquilo funciona, né? Mas os impactos disso na nossa vida, na nossa empresa, na nossa profissão, enfim, como que todas essas coisas acabam nos atingindo, porque vão muito além do profissional, né? Elas fazem parte do nosso dia a dia, a gente continua fazendo novos desdobramentos, né? A gente tem pesquisado coisas já para o próximo report, então a gente já vai vendo algumas nuances também que começam a aparecer, muito derivadas desse cenário que a gente apresenta nessas macro tendências. Então, eu acho que o importante é isso, pesquisem, acompanhem, em vez de ficar ali com medo, né? Ou, ai meu Deus, vai mudar muito. Gente, mudar vai mudar, a gente está num momento de grande mudança, acho que é aceitar a mudança, mas entender como a gente pode usufruir e também cobrar as coisas que a gente precisa cobrar, né? A legislação, as regulamentações, o posicionamento ético. Em relação à dica de ouro, eu não tenho nenhum livro assim em especial, mas tem uma série que eu acho que é de uma editora que tem vários que falam sobre, tem que falar sobre as Big Techs, que é do Morozov, né, Isabela, tem o Tecnodiversidade, tem o Políticas de Imagem, enfim, tem uma série de livros que eu acho que podem ser interessantes para as pessoas que têm esse interesse em se aprofundar, né, nessas questões que estão sendo muito discutidas, ética na inteligência artificial, enfim. Então, eu acho que podem buscar esses livros que todos vão trazer ali um conhecimento e, assim, não se preocupem, mas o livro foi lançado alguns anos atrás, porque quando esses pesquisadores falaram, a coisa estava ali no início, mas eles já tinham esse olhar, né, de aplicação, de como isso viria, né, para o mundo. Então, a gente tem livros que vêm sendo lançados ali desde 2018, 2019, né, 2020, enfim, tem uma série, e eu acho que essa série é bem interessante. Eu acho que você lembra a editora, Isabela, dessa série? Da Ubu, né? Editora Ubu. E aí reforço também essa dica que você deu do Tecnodiversidade, né, que o autor também vai relacionar questões da crise ecológica, política e social do mundo, né? Então, um debate da filosofia tecnológica contemporânea tem esses atravessamentos. Então, a gente sair também, que é uma coisa que a gente falou no report de 2 anos atrás, né, desses nichos. Se eu estou pensando tecnologia, pensar só a tecnologia. Se eu estou pensando meio ambiente, só meio ambiente, isso é extremamente improdutivo hoje. Então, conseguir atravessar esses temas e ver como que cada um contamina e cada um também avança a partir da relação com o outro, né? Lembrando que todos esses livros, essas referências, assim como o report completo, vão estar disponíveis para você baixar aqui num link no descritivo do episódio. Muito obrigado, Carol, muito obrigado, Isa, muito obrigado a você que ouviu até aqui. Lembrando que a conversa não encerra agora, a gente segue quinzenalmente às quartas-feiras com novos episódios e também estamos no Instagram, o @CasaFeijão, onde a gente mantém a programação da casa sempre atualizada, compartilha o que a gente está vendo de mais interessante, muito conteúdo relevante por lá também. Até o próximo episódio. Valeu, Isa, valeu, Carol.